Mais uma questão aqui do Prof. Mate. O gráfico abaixo mostra o progresso de um corredor em uma corrida de 6 km de extensão. Então, pessoal, aqui é o gráfico que representa justamente o tempo que dura a corrida, né? Aqui nesse caso aqui 15 minutos. Ele atingiu aqui 3 quilômetros. Em 1 hora e 60 minutos ele tem percorrido o trajeto todo, né? Então chama-se de pace a razão P sobre D, ou seja, a razão entre o tempo em minutos e a distância em quilômetro, tá bom? Onde T é o tempo em minutos em que o corredor leva para percorrer a distância D em quilômetros. Dessa forma, considerando a corrida representada pelo gráfico acima, é correto afirmar que o pace do corredor foi maior nos 15 primeiros minutos do que na corrida inteira. Então veja só, na corrida inteira, você pode observar, na corrida inteira, ele percorreu quanto tempo ele gastou em minutos? 60 minutos. Quantos quilômetros ele percorreu? 6 quilômetros. Então aqui nós temos uma razão de 10 minutos por quilômetro. Tá certo? Então o pace do corredor foi maior nos 15 primeiros minutos do que da corrida inteira. Aqui é o da corrida inteira, tá bom? Agora dos 15 primeiros minutos, ele percorreu o quê? Ele percorreu 15 minutos. A uma distância ele percorreu de quanto? 3 quilômetros. Então aqui é 5 minutos por quilômetro. Então foi maior dos 15 primeiros minutos? Não foi maior. Então o pace do corredor foi menor nos 15 primeiros minutos do que da corrida inteira? Isso aqui é um caso a analisar, a opção B. O pace do corredor foi menor nos últimos 30 minutos. Então o pace do corredor foi menor nos 30 minutos, nos últimos 30 minutos. Olha, nos últimos 30 minutos. Olha, nos últimos 30 minutos é daqui pra cá. Nos últimos 30 minutos é daqui pra cá, olha. Então o tempo vai continuar sendo 30 minutos. Só que daqui pra cá ele vai percorrer quantos quilômetros? 4 e 6 aqui, olha. Presta atenção. 4 aqui e 6 aqui, vai dar 2 quilômetros. Aqui vai dar 15 minutos por quilômetro. Então o pace do corredor foi menor nos 30, o último minuto da corrida inteira? Não, menor ele não foi, porque nós temos outros que são menores, né? Tá bom? Então não foi. O pace do corredor foi menor nos 3 primeiros quilômetros da corrida inteira? Nos 3 primeiros quilômetros da corrida inteira, o pace dele foi 5 minutos por quilômetro. Então o pace do corredor foi menor nos últimos 3 km da corrida inteira? Nos últimos 3 km da corrida inteira foi menor? Não foi menor. Então o que é que nós podemos deduzir? Que o pace ele foi menor justamente nos 3... Não, aqui não. O pace do corredor foi menor nos últimos 30 minutos? Não. O pace do corredor foi menor nos 15 minutos do que da corrida inteira? Nos 15 minutos do que a corrida inteira? Foi. Então, aqui ele está comparando três coisas, presta atenção, olha. Presta atenção, o que é que ele está comparando? Olha, presta atenção. O que é que ele está comparando aqui? Ele está comparando o pace dos 15 minutos, nos primeiros 15 minutos, tá bom? Tem que deixar bem claro isso. Pace dos primeiros 15 minutos, tá bom?
o pace da corrida inteira. Ele está comparando o pace nos 30 últimos minutos, tá bom? E o pace nos 3 primeiros quilômetros, que é justamente dos 15 minutos, né? É dos 15 minutos. Então, dos 15 minutos, o pace foi quanto? Foi o tempo, que é 15 minutos, dividido pela distância, que é 3 km. Então, nós temos aqui 5 minutos por quilômetro. Da corrida inteira, foi quanto? 60 minutos por 6 km. Foi da corrida inteira. Ele andou quantos minutos? 60, né? E qual a distância? 6 km. Então foi 10 minutos por quilômetro. E dos 30 últimos minutos, foi quem? Olha, dos 30 últimos minutos. Dos 30 últimos minutos, foi daqui, presta atenção, é 30 últimos minutos. Então, você vai calcular daqui 30 últimos minutos. Ele vai gastar 30 minutos. E quantos quilômetros? Olha, quantos quilômetros? Daqui até aqui, 2 quilômetros. Então vai ser 15 minutos por quilômetro. Então o pace foi maior dos 15 minutos? Não, tá errado. Não quer corrida, não. O pace do corredor foi menor nos 15 últimos minutos do que a corrida inteira? Tá certo, letra B, vamos lá. O pace do corredor foi menor nos últimos 30 minutos? Não, tá errada. O pace do corredor foi menor nos 3 últimos quilômetros, nos 3 primeiros quilômetros? O pace do corredor foi menor do que da corrida inteira? Ele foi menor nos 3 primeiros quilômetros do que da corrida inteira? Esse aqui tem que analisar também. Então o pace do corredor foi menor nos 15 minutos. Só que nos 15 minutos você tem que ver que eu errei aqui, ó. Os 15 minutos ele não vai percorrer 3 km não. Ele vai percorrer 2. Então eu errei aqui, ó. Então errei aqui. Então não é 3, não é 2. Então aqui é 2. Então vai dar 7,5 km. Vai dar 7,5 km. Então, peraí, só um instante, vou ajeitar isso aqui. Então vai dar 7,5 minutos. 7,5 minutos por quilômetro. Minuto por quilômetro. Agora vamos lá, dos 30. Então vamos analisar aqui essa resposta. Vamos analisar bem analisadinho. O pace do corredor foi menor nos 15 primeiros minutos do que da corrida inteira? Foi menor do que da corrida inteira? Foi menor. Então o pace do corredor foi. Olha, o pace do corredor foi menor nos 15 minutos do que da corrida inteira. Foi. Da corrida inteira foi quanto? Não foi 15? Da corrida inteira não foi 10? 10 minutos por quilômetro? Então a resposta certa é a B mesmo. Tá bom? A letra B. Aí vamos analisar aqui essa outra. O pace do corredor foi menor nos 3 últimos quilômetros do que da corrida inteira? Nos 3 últimos quilômetros. Nos 3 últimos quilômetros. 3 últimos quilômetros. Presta atenção. Vou apagar isso aqui. Os 3 últimos quilômetros foi daqui pra cá, olha. Nos 3 últimos quilômetros. Tá certo? Então dos 3 últimos quilômetros, ele andou quanto? Ele gastou quanto tempo? Ele gastou 45 minutos. E o tempo foi de quanto? Foi de 45. Não. Foi. Peraí. Foi
45 minutos o tempo. E aqui foi 3 quilômetros. Então foi 15 minutos por quilômetro. Não, foi igual. Não foi menor, não, foi igual. O pace do corredor foi menor nos 3 primeiros quilômetros da corrida. Nos 3 primeiros quilômetros da corrida, não, porque ele vai andar 5. Por que 5? Porque 5? Porque é 15, né? 15 dividido por 3, que é 5 km por minuto. Então o pace do corredor foi menor nos 3 do que na corrida inteira. Foi menor nos 3 primeiros quilômetros. 3 primeiros quilômetros é aqui, ó, do que na corrida inteira. Esse corredor foi menor nos 15 últimos minutos. Menor nos 15 últimos minutos. Nos 15 últimos minutos. Pessoal, tá errado aqui, olha. Aqui tá dizendo 15 últimos minutos. Então se é os 15 últimos minutos, presta atenção, é daqui pra cá, olha. Então ele vai percorrer só 1 km. Então tá errado essa questão. Então acerta a letra D. Tá bom? Então pessoal, vou fazer de novo ela bem organizadinha, tá certo? Para não ter erro. É só questão mesmo de leitura. Então vamos lá. O pace do corredor foi maior nos 15 primeiros minutos do que da corrida inteira. Primeiro vamos calcular da corrida inteira. Da corrida inteira. Da corrida inteira, pessoal, o tempo é quanto? O tempo da corrida inteira, ó, o tempo. O tempo é quanto? Da corrida todinha, 60 minutos. Quantos quilômetros da corrida inteira? São 6 quilômetros. Então da corrida inteira vai ser 10 minutos por quilômetro. Tá certo? Da corrida inteira. Agora vamos lá. O pace do corredor foi maior nos 15 primeiros minutos. Agora vamos calcular nos 15 primeiros minutos. 15 primeiros minutos. 15 primeiros minutos, pessoal, é aqui, ó. Os 15 primeiros minutos. É daqui pra cá. Tá bom? Daqui pra cá, os 15 primeiros minutos. Então, se é o 15 primeiros minutos, então você vai pegar 15. Aliás, 15 primeiros minutos, você tem que olhar quantos quilômetros ele vai dar, ó. 3 quilômetros. 3 quilômetros, 3 minutos. Aliás, 15 minutos. 15 minutos por 3 km, que vai dar 5 km, 5 minutos por quilômetro. Então essa alternativa tá certa. O pace do corredor foi maior nos 15 primeiros minutos do que da corrida inteira? Não, porque dos 15 primeiros minutos foi 5 minutos por quilômetro, do que 10 minutos por quilômetro. Agora vamos analisar a alternativa B. O pace do corredor foi menor nos 15 últimos minutos, olha, 15 últimos minutos. Quando ele fala os 15 últimos minutos, é esses aqui, olha. Então você vai ver a distância. Tá certo? A distância é quanto? 1 km, né? De 5 para 6, ele percorreu 1 km, tá bom? Então vou separar isso aqui. Então 1 km. Então foi quanto? Foi 1 km. Não, aliás, desculpe. Foi 15 minutos por 1 quilômetro. Por 1 quilômetro. Então foi quem? Foi 15 minutos por quilômetro. Do que a corrida inteira. Da corrida inteira foi quantos? Corrida inteira foi 10 quilômetros. Então não foi menor, foi maior. Então tá errado. Errado essa aqui e errado essa aqui. O pace do corredor foi menor nos últimos 30 minutos do que da corrida inteira? Nos últimos 30 minutos, pessoal, é aonde? Nos últimos 30 minutos. Nos últimos 30 minutos é daqui. É daqui até aqui, olha. Daqui até aqui ele percorreu
quanto? 2 quilômetros. Então 2 quilômetros. 2 quilômetros. Em quantos minutos? 30 minutos. Então vai ficar 30 minutos por 2 quilômetros. Então vai ficar 15 minutos por quilômetro. Então o pace do corredor foi menor nos 30 últimos minutos. Ele foi menor do que o da corrida inteira? Não. Da corrida inteira foi 10 minutos por quilômetro. Então não foi, tá errada também. O pace do corredor foi menor nos 3 primeiros quilômetros. Os 3 primeiros quilômetros é onde, pessoal? Os 3 primeiros quilômetros. 3 primeiros quilômetros é daqui até aqui. Daqui até aqui ele gastou quantos minutos? 15 minutos. Então vai ficar 5 minutos por quilômetro. Foi menor do que a corrida inteira? Foi. Que a corrida inteira foi 10. O pace do corredor dos últimos 30 km. O pace do corredor foi menor nos 3 últimos quilômetros do que da corrida inteira? Nos 3 últimos quilômetros. Os 3 últimos quilômetros, ele vai percorrer quanto? Ele vai percorrer nos 3 últimos quilômetros. Daqui pra cá. Vai ser quantos minutos, pessoal? 45 minutos por 3 km. Vai dar 15 km por minuto. Então ele não foi menor, foi o maior de todos. Então a alternativa, pessoal, é a letra D, tá bom? Espero ter ajudado vocês.